Boa noite aí para quem chegou. Eu separei uma animaçãozinha que dá pra gente entender bem a associação de resistores. Cada lâmpada aqui é uma resistência, aquele elemento que, como o próprio nome já diz, oferece alguma dificuldade para a passagem dos elétrons. Então eu coloquei 3 lâmpadas, uma atrás da outra. E a gente vai tentar lembrar daquela ideia da água fluindo através de canos. O que mais tem aqui? Então, além das 3 lâmpadas, cada uma com a resistência de 10 ohms, tem uma pilha de 9 volts. Aqui tem um amperímetro, que é o medidor de corrente, e aqui é uma chave. O resto são os fios de ligação. Então o que a gente vai perceber aqui? Quando eu fechar a chave, eu começo a ver o movimento ordenado dos elétrons livres. E aí cada vez que eles passam em uma lâmpada, eles vão superaquecer o filamento e a lâmpada vai acender. O que a gente precisa entender aqui? Primeiro, que se você olhar a carga negativa, ela está fugindo do polo negativo da pilha. Então o negativo foge de negativo. Isso daqui é aquele movimento que a gente chama de movimento real dos elétrons livres. Mas eu posso colocar o sentido convencional da corrente. E aí você vai ver lá do polo positivo da pilha, fazendo a circuitação toda, percorrendo o circuito até chegar no polo negativo da pilha. O que é importante perceber? Olha o valor da corrente. Ó. A corrente 0,3 amperes. Isso é a corrente total. Aí a corrente que sai daqui são as setinhas, né? A corrente total sobe, passa na primeira lâmpada, 0,3 amperes. Tudo que passou na primeira lâmpada passa na segunda lâmpada, 0,3 amperes. E tudo que passou na segunda lâmpada também passa na terceira lâmpada, 0,3 amperes. Aqui eu tenho um voltímetro, que é aquilo que o eletricista enfia na tomada para ver se está 110 ou 220. Então se eu pegar o voltímetro, pegar uma pontinha aqui, colocar no polo positivo, pegar outra pontinha e colocar no polo negativo, olha o que ele vai marcar. Tanto faz o sinal de menos aqui. Se eu inverter aqui, ó, as pontas de prova, ele vai dar o 9 volts positivo. Aí se eu pegar e colocar aqui, ó, vamos ver quantos volts essa primeira lâmpada aqui está usando. Ó. Então eu coloco uma ponta de prova num pedaço da lâmpada e no outro terminal da lâmpada aqui. Ó. Quer dizer, só a primeira lâmpada, dos 9 volts que a pilha tem, 3 volts. Se eu fizer isso e medir a tensão da segunda pilha, 3 volts. E se eu medir a tensão da terceira lâmpada, aí eu estou vendo 3 volts também. Eu vou deixar o contrário para facilitar a visão, vai dar um menos 3 volts, mas o sinal não precisa levar em consideração. Então, qual que é a moral da história? Isso daqui a gente chama de U total, que é o 9 volts. Ele é a soma dos U's, é a tensão, é o U da primeira pilha, mais o U da segunda também é 3, mais o U da terceira também é 3. Tudo bem até aqui? Beleza para todo mundo? Se eu quisesse substituir as 3 lâmpadas por uma lâmpada equivalente, quando eu tenho uma associação em série, o que você faz? Você soma as resistências. Então você vai fazer 10 mais 10 mais 10. Então eu poderia trocar as 3 lâmpadas por uma resistência de 30. Por uma lâmpada com resistência de 30. E aí, olha só. A corrente aqui total é 0,3. Eu vou fechar essa alavanca aqui, ó. E quando eu fecho essa alavanca, perceba que a corrente também é 0,3. O que significa que o circuito da direita é equivalente ao circuito da esquerda. E se eu medir a tensão aqui nos terminais da lâmpada, vai dar os mesmos 9 volts do que se eu medisse aqui, ó. Nos terminais das 3 lâmpadas, ó. Os mesmos 9 volts. Tudo bem? Tudo certo? E aí eu posso trocar para os símbolos da física. Aquele travessão maior com travessão menor. Esse símbolo aqui é o símbolo de gerador, que é a pilha. Aqui é o símbolo de lâmpada, mas poderia ser uma resistência, que é esse símbolo que está aqui, ó. Poderia ser isso daqui também. E aqui está a chave, que eu posso abrir ou fechar. E a mesma coisa aqui, eu posso abrir ou fechar a chave. É um exemplinho que eu separei para vocês de associação em série. Agora eu vou mostrar um exemplo de associação em paralelo. Tá aqui, ó, já tá ligado. Então aqui eu tenho, de novo, os amperímetros, medidores de corrente. Então, medidor de corrente na primeira lâmpada, 1 ampere. Medidor de corrente na segunda lâmpada, 1 ampere. Medidor de corrente na terceira lâmpada, 1 ampere. Se você pensa em água, pensa que aqui é o cano principal da pilha. Então poderia pensar em água através dos canos, ó, vem vindo 3, sei lá o que, poderia ser litros. Quando chega nesse ponto aqui, dá para ver direitinho, ó, a subdivisão, né, como se fosse uma bifurcação de canos. Uma parte da corrente vem para a primeira lâmpada,
uma parte da corrente vai para a segunda lâmpada. Quando chega aqui, subdivide mais uma vez, ó. Então, subdividindo, vai 1 ampere para essa lâmpada e 1 ampere para essa lâmpada. Quando chegar aqui, ó, 1 ampere de cima encontra com 1 ampere do meio. Então, quer dizer, aqui onde está o dedinho aqui, ó, estão passando 2 amperes. E esses 2 amperes, quando juntar aqui, ó, vai juntar com 1 que veio de baixo. Aqui, de novo, eu tenho a corrente total de 3 amperes. Qual que é a moral da história? Se eu pegar a corrente que passa na primeira, mais a corrente que passa na segunda, mais a corrente que passa na terceira, eu tenho a corrente total, que é 3 amperes, certo? Então, essa é uma diferença. Enquanto na associação anterior, na associação em série, a corrente que passa em um é igual à corrente que passa em todos, na associação em paralelo, a corrente total é a soma das correntes de cada resistência. E aqui eu tenho o circuito equivalente, que eu substituí essas 3 lâmpadas. Vou colocar os valores aqui para a gente ver. Ó. Cada lâmpada tem a resistência de 9 ohms. E o equivalente dessa deu 3 ohms, já já a gente vai ver por quê. Até aqui tudo bem? Então vamos de voltímetro. O voltímetro aqui vai medir a tensão. Então, de novo, se ele pegar a tensão da pilha é 9 volts, então aqui ele vai ter que marcar 9 ou menos 9. Olha lá, marcou menos 9. Agora vamos pegar quantos volts tem nessa lâmpada aqui, ó. Na lâmpada de baixo, ó, os mesmos 9 volts. Esqueçam do sinal, hein? Na lâmpada do meio, os mesmos 9 volts. E na lâmpada da ramificação de cima, os mesmos 9 volts. Se eu fizer a mesma coisa no circuito equivalente, ó, eu também vou medir os mesmos 9 volts. E aí eu vou colocar aqui os símbolos da física. Pilha, né? E aqui o símbolo de lâmpada, mas também poderia ser esse símbolo que está aqui do lado, ó, de resistor. Eu só coloquei a lâmpada porque ela é mais bonita de enxergar assim, ó, tá bom? Então é isso, pessoal. Então a gente tem o comparativo entre uma associação em série, quando uma lâmpada está atrás da outra, e uma associação em paralelo. O que a gente acabou de ver foi o seguinte, ó. Aqui esses 9 volts da pilha é o que a gente chama de U total, ou tensão total. O U é tensão, ou diferença de potencial. A unidade é volt. A primeira lâmpada eu vou chamar de resistor R1, 10 ohms. A segunda lâmpada, resistor R2, 10 ohms. A terceira lâmpada, resistor R3, 10 ohms. Da pilha sai aquilo que a gente chama de corrente total. Corrente total eu vou chamar de IT. E aí a corrente total sobe por aqui, ó. A gente vai desenhando o fluxo de corrente, né? Aí a corrente passa nessa primeira lâmpada, a corrente que passa nessa primeira lâmpada, já que eu batizei ela de R1, então eu vou chamar de corrente I1, que é a corrente que passa na primeira lâmpada. A corrente que passa na segunda lâmpada, já que eu chamei ela de R2, eu vou chamar então a corrente de I2. E a mesma coisa para a terceira lâmpada, se eu batizei ela de R3, então aqui eu vou chamar de I3. Mas o que a gente viu lá no aplicativo, e que também dá ideia de água através dos canos, dá para perceber o quê? Dá para perceber que a corrente total, que é a corrente que sai, que a pilha empurra, ela é igual na primeira lâmpada, ela é igual na segunda lâmpada e ela é igual na terceira lâmpada. Tanto é que os medidores de corrente aqui, ó, que são os amperímetros, estão marcando o mesmo valor, 0,3, 0,3, 0,3. Então, moral da história, na associação de resistores em série, eu sei que a corrente é igual. Agora, se eu medisse com o voltímetro, que nem eu fiz, né? Eu peguei um voltímetro e liguei ele aqui primeiro, ó. Então aqui, ó, U total, que era o U da pilha. E quando a gente colocou o voltímetro aqui, ele deu 9 volts. U total do circuito, a tensão total do circuito. Quando eu peguei o voltímetro e coloquei ele aqui, ó, na primeira lâmpada, U1, ele marcou 3 volts. Quando eu fiz isso na segunda lâmpada, quando eu coloquei ele aqui, ó, U2, ele marcou 3 volts. E quando eu fiz isso na terceira lâmpada, ele também marcou 3 volts. Moral da história, na associação em série, o U é a soma. Então é U1 mais U2
mais o 3. Pronto, isso daqui são as características de uma associação de resistores em série. Outra pergunta que o vestibular faz é a resistência equivalente. Então, como calcular a resistência equivalente? A resistência da primeira lâmpada soma com a resistência da segunda lâmpada e soma com a resistência da terceira lâmpada. Então tá aqui um exemplo de como calcular a resistência equivalente. Isso cai direto no vestibular. Resistência equivalente de uma associação em série. Esse daqui seria o circuito equivalente, com os símbolos da física. Isso é o símbolo de lâmpada. Poderia ser assim também, ó, com um xizinho. Mas outro símbolo de lâmpada, a gente pode aproximar uma lâmpada de um resistor, tá? Então poderia ser assim. Então eu também poderia ver esse mesmo modelo assim, ó. O polo positivo da pilha eu sempre vou batizar com a letrinha A. E o polo negativo eu sempre vou batizar com a letrinha B. E aí tem uma manha que é assim, toda vez que eu vou caminhando pelo fio e não aparece nenhum elemento novo, nenhum resistor, nenhuma pilha, o ponto não muda. Então se aqui era o ponto A e eu passei pelo fio e não tem nada, só o fio, esse cara aqui também é ponto A. Quer dizer, ele equivale ao polo positivo da pilha. Se eu subir aqui nessa ramificação, não tem nada no meio do caminho, esse cara aqui também é o mesmo ponto A. A mesma coisa para o ponto B aqui no polo negativo. Eu caminhei para a direita, não tem nada, esse cara é ponto B. Caminhei para cima, não tem nada, esse pontinho aqui é ponto B. Agora, desse ponto para esse aqui, ó, já tem um resistor no meio do caminho. Então eu tenho que batizar com uma outra letra, por exemplo, C. Daqui para cá tem outro resistor, então eu batizo com a letra D. E é isso. E aí eu poderia colocar o fluxo da corrente, né? A corrente saiu lá da pilha, a corrente total, ela passa no resistor 1, ela passa no resistor 2, ela passa no resistor 3 e flui lá para o polo negativo da pilha. Então tá aí o esqueminha, que é o circuito equivalente que a gente já viu. IT. IT, corrente elétrica total. A unidade de corrente é ampere. O UT é tensão total. Poderia ser também diferença de potencial, hein? É o apelido de tensão, DDP. E a unidade é volt. Ah, então aqui, ó, volt e aqui ampere. Ampere. Ampere escreve com A craseado, assim. Tá? Então tá aqui a legendinha. O REC, esse foi o segundo caso que a gente analisou. A pilha é o que empurra a corrente total, que eu estou chamando de IT. Vamos lembrar que a pilha é o U total. E nesse caso aqui, a pilha tinha 9 volts. Vamos batizar os pontinhos do circuito, ó. Esse ponto é o polo positivo da pilha, então eu batizo de letrinha A. Aí eu vou caminhando pelo fio. O amperímetro não muda a letra, já já a gente vai ver por quê. Então ele vem vindo, vem vindo, vem vindo. Aqui é o ponto A. Daqui para cima, também não tem nada no meio do caminho. Então esse cara é ponto A. Daqui para cima, também não tem nada no meio do caminho. Esse cara é ponto A. Daqui para cima, também não tem nada no meio do caminho. Ponto A. Vamos lá para o polo negativo da pilha. A gente batiza o polo negativo de ponto B. Então daqui para cá é o mesmo ponto B e assim por diante. Ó. Todos esses caras aqui, pontinhos B. Ah, professor, por que eu tenho que batizar com letras o polo positivo e o polo negativo? Porque isso é permitir a gente analisar os circuitos mais complicados. Esses daqui são muito simples. Bom, quando a corrente total chegou nesse primeiro ponto A, a gente percebeu uma coisa. Então eu vou marcar aqui, ó, primeiro. I total e o U total, para a gente analisar. Aqui subdividiu a corrente. Ó, uma parte da corrente foi para cá. I1 passou na lâmpada 1, que eu estou chamando de R1. Então eu vou colocar aqui, ó, para a gente analisar. I1 e o U1. Certo, já vou aproveitar também, vou escrever aqui, ó, resistência R1, que já já a gente vai usar. Agora eu vou fazer o caminho do... Quando a corrente chegar aqui, ó, nesse ponto, aí uma parte vai vir para essa lâmpada aqui, ó, que eu vou chamar de I2. Vai passar na lâmpada 2, que eu estou batizando de R2. Certo, então já vou deixar aqui, ó, corrente I2 e tensão U2. E por último, a corrente que foi lá para cima. É a corrente 3, que passou nessa lâmpada aqui, que eu estou batizando de R3. Veio para cá, I3. Quando chegar aqui, ó, I3 encontrou com I2. Então se perguntasse aqui nessa ramificação, quem é que está passando? O I3
que encontrou com o I2, que veio daqui, né? O I2 veio da ramificação do meio, então aqui eu tenho I2 mais I3. E aí, I2 mais I3, quando chegar aqui, então aqui eu vou ter o I2, que já estava lá, vou ter também o I3, que já estava aqui, né? O I3, deixa eu aproveitar e escrever aqui, ó, I3, o 3... E aí juntou I1, I2 e I3 aqui embaixo, porque o I1 azul, ó, veio da ramificação de baixo e juntou com todo mundo aqui, ó. Esse é o I1. Moral da história, como a gente viu lá no aplicativo, né? A gente mediu as correntes, inclusive os valores estão aqui, ó. Pega o I1, vale 1 ampere, pega o I2, vale 1 também, pega o I3, que vale 1 também. Então a gente percebeu que a corrente total é a soma das correntes parciais. E o U, a gente mediu com o voltímetro e viu que se aqui era 9 volts, em cima também era 9 volts, no meio também era 9 volts e lá na parte mais acima, 9 volts. Então o U é igual. Tá aqui as características de uma associação de resistores em paralelo. Se vocês perceberam, ó, eu vou mostrar o seguinte. Resumindo, em paralelo, o I é a soma e o U é igual. Em série, inverte. O I é que é igual e o U é a soma. E aí falta saber como é que a gente calcula a resistência equivalente. O cálculo da resistência equivalente, que é a REC, em vez de somar direto, a gente soma os inversos. Então a formulinha vai ficar assim, ó. 1 sobre o resistor equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá aqui, ó. Beleza?